meus dias. Vamos declarar juntos, vamos sentar. Amo sentar aos teus pés. Amo ouvir a tua voz. Amo saber tua vontade. Tenho prazer em obedecer. Vocês podem declarar isso? Amo sentar. Amo sentar aos teus pés todos os meus dias. Vamos declarar, amo sentar. Amo sentar. Saúde, amada igreja, a santa paz de Cristo Jesus. Amém. Graça plena nos governe, graça plena nos domine. Que a vida abundante de Jesus reine em nós e por nós, hoje e para sempre. Amém. Agradeço os convites desse jovem, nosso amado irmão Vitor, pastor Vitor, o qual eu conheci quando eu ainda era jovem. Na adolescência, Vitor adolescente, eu na época talvez quase 35 para 40 anos, agora aos 61 anos, tenho o prazer de estar aqui no rebanho onde você serve. Vitor tem um dom da juventude, ele está sempre novo, esbelto, nunca vi Vitor ficar barrigudo. Vitor tem graças de Deus na vida dele, que eu conheci desde a adolescência. Uma graça de querer aprender. Sempre achei o Vitor faminto em conhecer mais e mais das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. A graça de não ser bitolado, de não ser sectarizado. Fome pela presença de Deus. E que continue assim, meu caro pastor Vitor. Deus abençoe você, sua família, sua esposa, né? Paula ali, a sua esposa. Deus abençoe a senhora e minha irmã. Esse casal aqui são nossos filhos, né? Minha querida filha Liliana e Gil, né? São filhos espirituais, não são apenas obreiros. São filhos e também obreiros. Isso soma muitos, cria uma sinergia maravilhosa. Gostaria de saber do pastor Vitor, o nosso cronos, o tempo. Que tempo eu tenho, meu irmão, que tem a Santa Ceia hoje? Amém? Paz do que é suficiente. O saúde dos irmãos que estão aqui, pastores, obreiros. É um prazer estar aqui, pastor. Torço pela sua vitória. Torço pela vitória do corpo de Cristo. Que o Senhor se revele nessa noite. Eu tenho uma escritura tão conhecida, mas que desde a minha adolescência, talvez 13, 14 anos, que venho perguntando ao Senhor, pedindo que Ele me revele esse tema. Como alcançar essa graça? E o que é a graça? Tenho feito essa pergunta a Ele, que é a graça viva, desde a minha adolescência. Senhor, o que é a graça? Senhor, o que é a graça? Às vezes palavras são extremamente conhecidas, etimologicamente, falamos, repetimos, mas as verdades de Deus possuem camadas, níveis,
graça é multiforme, 1000 formas de graça. E nesta era final, a graça do Senhor seja e será multiplicada. A saudação de Pedro é uma saudação que me impressiona. Graça, paz, amor e misericórdia vos sejam multiplicadas. Que a graça seja multiplicada, porque só pela graça venceremos, só pela graça avançaremos, só pela graça reinaremos em vida, só pela graça vamos experimentar a plenitude de Cristo Jesus, só pela graça venceremos o ego, a carne, o mundo, o diabo, venceremos os sofismas, venceremos a nós mesmos e venceremos as terríveis pressões externas, internas e ministeriais. Amém. Que a graça nos ajude nessa noite. João 10:10, parte B. Segunda parte desse versículo. Evangelho de João 10:10. Desejo o tema da nossa meditação dessa noite: vida em abundância, pela graça abundante para reinar em vida. Vida em abundância, pela graça abundante para reinar em vida. João 10:10, parte B, em nome do Senhor Jesus. Vamos todos repetir a sua permissão, para ouvir com a sua voz. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância. Romanos 8:5-17. Apenas esses dois versículos dessa noite. Não quero ser prolixo. Deixei minha esposa lá em casa, ela não está se sentindo muito bem, mas certamente a graça de Jesus a restaurará. Romanos 5:17. Amo essa escritura. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, digo muito mais, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Senhor, só por tua graça posso viver, pregar, falar, ministrar. Nada sou sem sua graça. A sua graça é tudo. A graça é tudo, Senhor. Por favor, por misericórdia, revela-te, ó graça viva. Pai, manifesta a vida do teu filho por sua graça. Ajude-nos, ajude-nos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados irmãos, vocês me perdoem, estou ainda recuperando a voz. Fui somente por amor à minha esposa, dei um presente para ela. Esse mês completamos 35 anos de casados, 61 anos de idade e em média 41 anos de ministério. Eu comecei aos 18 anos de média, estou com 61. Aos 18 anos fui evangelista, até os 30 foi ordenado ao pastorado. Então Júlio é alguém maravilhoso e está aqui nessa noite, inaugura a Bíblia que você me deu de presente, King James. Ela está aqui agora, essa Bíblia maravilhosa, amei essa Bíblia. E esse mês é um mês cheio de graça na minha vida. Estar ao lado de uma mulher virtuosa, 35 anos, para mim é um Éden na terra, é uma graça, é uma bênção. Deus me deu uma esposa que me torna mais feliz e jovem cada dia. Aleluia. Eu nunca pensei que aos 60 anos fosse me reapaixonar. Já me casei com ela 2 vezes e para o ano vou me casar a 3ª vez. Vai ser lá na ilha de Itapaí. 60 anos, eu prometi para ela uma semana de festas na renovação conjugal e espero ver com sua esposa lá, etc. Amém? Não sei se tem irmãos aqui vegetarianos, mas vai sair um churrasco. Já fui vegetariano, saí, fiz errado, quase morri. E pedi a Deus a graça
do equilíbrio alimentar. Então, não estou conseguindo falar muito alto, porque eu dei um presente para ela, ficar 7 dias fazendo lá um detox terapêutico sem comer, sem beber. Então ficamos de segunda até hoje, sem café, sem almoço, sem janta. Não foi se fosse jejum eu não falaria. Foi uma terapia que ela me pediu para acompanhá-la. Por amor, fiquei esses 7 dias sem comer. Pensei em assaltar a geladeira. 2 da madrugada, se eu não posso trair minha esposa. Vou ajudar. Se ela está conseguindo ficar sem café, sem almoço, sem janta, eu vou ajudar. Sempre foi uma terapia detox tal, que tinha uns terapeutas aí. Confesso para os irmãos que eu tive visões de comida. Eu fechava os olhos para orar e eu via comida na minha frente. Mas o amor tudo suporta. Hoje de dia seria somente folhas e folhas. Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Deus, eu vou pregar à noite. E vou comer pelo menos um pouquinho de feijão. Olha, pouco. Para não quebrar o detox. Tá bom. Mas deu para equilibrar. Deus nos ajude. O que é a graça? O que é a vida abundante? Graça abundante e vida abundante estão interligados. Ninguém consegue experimentar a glória, as dimensões da vida abundante se não experimenta a graça abundante para reinar em vida. Antes Ferrell, falando sobre reinar em vida, graça abundante, o ministério Voz de la Luz, ela diz que o cristianismo espera muitos uma teologia que só apresenta tudo para o futuro, nada para o presente. Uma teologia equivocada das realidades da revelação. Ensina que só vamos reinar em vida depois do velório, ao chegar no céu. Mas começamos a reinar em vida no dia que a graça viva entrou em nossos corações. Romanos 5,17 para mim é uma glória. Amo essas escrituras. João 10,10, essa vida abundante e essa graça abundante, elas se casam, se completam. Um dia adolescente era faminto, nasci em berço evangélico. Desde os 5 anos de idade, minha tia me aprontava, levava para a igreja. Sempre envolvido no mundo evangélico. Minha avó foi fundadora da PIB, Primeira Igreja Batista de Nazaré, uma das fundadoras. Sempre vivi com os pais, sempre vivi mergulhado no mundo cristão. Ainda novo, não tinha nem idade para ir para o seminário, fui para o seminário. E Jesus sempre foi e é uma paixão para mim. Porque Cristo é atrativo, é magnético. Jesus nos atrai. Nada nesse vasto universo é mais glorioso, mais atrativo do que o Rei da Glória. Por isso em Cantares está escrito: Tu és totalmente desejável. Atrai-me após ti e correremos. O hebraico, nesse texto que diz atrai-me, o hebraico diz: puxa-me após ti com as tuas cordas de amor e misericórdia, e eu vou correr, eu vou te alcançar. Jesus, delícia das nossas vidas. Meus amados irmãos, somente as pessoas que têm vida abundante e graça abundante vão ministrar graça no falar, no viver. Graça para falar, graça para viver, graça para se relacionar, graça para perdoar, graça para avançar, graça para buscar, graça para amar a esposa cada vez mais, amar os irmãos cada vez mais. A graça é total, a graça é tudo, a graça é tudo. O Admali diz que o que mais precioso nos alcança, o amor de Deus e a graça de Deus. Bendito o amor, bendita a graça. Eu era garoto faminto quando fiz uma pergunta para um cristão. Você ainda é uma criança, ainda talvez pré-adolescente, perguntei: ei irmão, por favor, o que é a graça? Um crente estava no conversa do meu pai, discutindo com ele, e eu
Antigamente perguntei, lembro-me como se fosse hoje, perguntei o que é a graça, irmão. Acreditem, foi uma pergunta de um jovem faminto, desesperado por Jesus. Aquele Senhor, irmãos, a graça se manifesta em atos e palavras, de dentro para fora. Amados irmãos, só a graça, só pela graça venceremos religiosidade, farisaísmo. Só pela graça venceremos a carne, maneira de falar ofensiva. Recebi a resposta daquele irmão que era um cristão bem antigo de uma certa denominação. Ele disse: seu fariseu, eu não entendi a resposta. Eu disse: desculpe, eu só queria saber o que é graça. Não estou perguntando porque eu queira te contradizer. O que é a graça? Ele não me respondeu o que é a graça. Ele chamou o garoto, no caso ali, faminto, desesperado, de seu fariseu. Seu fariseu, eu disse isso. Não respondi nada para ele, porque era um seu idoso. E os jovens precisam ter a graça de respeitar e honrar os nossos, os pais e as mães. Mas eu continuei perguntando ao Senhor o que é a graça. E acreditem, irmãos, não me importa se eu tenho 61 anos, 40 anos de ministério, eu sou ainda um aprendiz de Jesus. Diante dessa graça multiforme, diante da glória da graça, Paulo chama a graça de glória, glória da graça, graça multiforme. Diante dessa glória, eu me sinto como uma criança diante de um vasto oceano. A graça é muito vasta. A vida que essa graça planejou para nós é uma vida, meus amados irmãos, além de tudo que pedimos ou pensamos. É vida transcendental, é vida sobrenatural, é vida nas regiões celestiais, é vida de glória, é uma vida em que você vence, você domina a carne, não mais, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Pois não estamos debaixo da lei, debaixo da graça. Amém. Essa graça nos habilita para um tipo de vida, irmãos, que parece até um sonho, parece uma utopia. E só pela graça eu me apaixono cada vez mais por Jesus, pela obra, pela minha esposa, pelos meus irmãos, pelo corpo de Cristo, e etc, etc. Jesus é graça. Mas me permitam aqui dizer que essa graça tem uma palavra no grego linda, chamada graça no grego é perissos. E, irmãos, os significados da palavra perissos, graça no grego, eu fiquei chocado, perplexo, de ver que a graça, ela é muito, é além de tudo que nos disseram. Ela é maravilhosa graça que salvou o miserável como eu. Aleluia. Graça significa, quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, me perdoe, a palavra abundância, vou citar o significado literal da palavra abundância no grego, me perdoe, é perissos. A palavra graça no grego é caris, ou charis, caris. A palavra abundância, veja o tipo de vida que Jesus veio para trazer para nós. Nós não somos cucarachas latino-americanas, nós não somos gentalhas, nós somos um povo especial de Deus nessa terra. Embaixadores, se não tivermos uma consciência da realeza dessa vida que Jesus nos deu, é vida de realeza. Somos reis e sacerdotes. A religiosidade rouba das pessoas a visão adequada, cósmica, plena do que é essa vida abundante. Muitas pessoas falam em vida abundante apenas no sentido de abundância financeira. Isso é apenas um detalhe, irmãos. Nosso pai é o dono e da prata. Tudo vem, tudo chega. Nem precisamos nos preocupar com o dinheiro. Tudo vem, tudo chega pela graça. O Pai é o dono de todos os bancos da face da terra. O Senhor reina, Ele é rico, e somos filhos de um Pai rico. Como essa vida abundante, como é que Ele veio trazer para as suas ovelhas? Vida em plenitude, vida abundante, perissos.
As palavras são cheias de superlativos. Perizos, abundância, significa superabundância. A vida de abundância que Jesus vem trazer para nós. O grego diz que ela não é apenas abundância, é superabundância de graça, virtudes, comunhão, alegria e gosto do Espírito Santo. Adeus depressão, adeus síndrome do pânico, adeus. É superabundância espiritual, a nível biológico, celular, molecular, alma, emoções, Jesus, graça viva. Jesus, graça viva. Jesus, graça viva. Saúdo, amada igreja, a santa paz de Cristo Jesus. Amém. Graça plena nos governe, graça plena nos domine. Que a vida abundante de Jesus reine em nós e por nós, hoje e para sempre. Amém. 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 Agradeço os convites desse jovem, nosso amado irmão Vitor, pastor Vitor, o qual eu conheci quando eu ainda era jovem. Da adolescência, Vitor adolescente, eu na época talvez quase 35 para 40 anos, agora aos 61 anos, tenho o prazer de estar aqui no rebanho onde você serve. Vitor tem um dom da juventude, ele está sempre novo, esbelto, nunca vi Vitor ficar barrigudo. Vitor tem graças de Deus na vida dele, que eu conheci desde a adolescência. Uma graça de querer aprender. Sempre achei o Vitor faminto em conhecer mais e mais das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. A graça de não ser bitolado, de não ser sectarizado, fome pela presença de Deus. E que continue assim, meu caro pastor Vitor. Deus abençoe você, sua família, sua esposa, a Paula ali, a sua esposa. Deus abençoe a senhora e minha irmã. Esse casal aqui são nossos filhos, né? Minha querida filha Liliana e Gil, né? São filhos espirituais, não são apenas obreiros. São filhos e também obreiros. Isso soma muitos, cria uma sinergia maravilhosa. Gostaria de saber do pastor Vitor, o nosso cronos, o tempo. Que tempo eu tenho, meu irmão? Eu tenho a Santa Ceia hoje. Amém? Mais do que suficiente. O saúde dos irmãos que estão aqui, pastores, obreiros. É um prazer estar aqui, pastor Vitor. Torço pela sua vitória. Torço pela vitória do corpo de Cristo. Que o Senhor se revele nessa noite. Eu tenho uma escritura tão conhecida, mas que desde a minha adolescência, talvez 13, 14 anos, que venho perguntando ao Senhor, e pedindo que Ele me revele esse tema. Como alcançar essa graça? E o que é a graça? Tenho feito essa pergunta a Ele, que é a graça viva, desde a minha adolescência. Senhor, o que é a graça? Senhor, o que é a graça? Às vezes palavras são extremamente conhecidas, etimologicamente, falamos, repetimos, mas as verdades de Deus
possui camadas, níveis. Graça é multiforme, 1000 formas de graça. E nesta era final, a graça do Senhor seja e será multiplicada. A saudação de Pedro é uma saudação que me impressiona. Graça, paz, amor e misericórdia vos sejam multiplicadas. Que a graça seja multiplicada, porque só pela graça venceremos, só pela graça avançaremos, só pela graça reinaremos em vida, só pela graça vamos experimentar a plenitude de Cristo Jesus, só pela graça venceremos o ego, a carne, o mundo, o diabo, venceremos os sofismas, venceremos a nós mesmos e venceremos as terríveis pressões externas, internas e ministeriais. Amém. Que a graça nos ajude nessa noite. João 10:10, parte B. Segunda parte desse versículo. Evangelho de João 10:10. Desejo o tema da nossa meditação dessa noite: vida em abundância, pela graça abundante para reinar em vida. Vida em abundância, pela graça abundante para reinar em vida. João 10:10, parte B, em nome do Senhor Jesus. Vamos todos repetir a sua permissão, para ouvir tomar sua voz. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Romanos 8:5-17. Apenas esses dois versículos dessa noite. Não quero ser prolixo. Deixei minha esposa lá em casa, ela não está se sentindo muito bem, mas certamente a graça de Jesus a restaurará. Romanos 5:17. Amo essa escritura. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, digo muito mais, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Senhor, só por tua graça posso viver, pregar e dizer: Jesus, eu te amo mais. O Senhor é maior. Jesus, te amo mais do que ontem. Hoje eu vou te amar mais. E amanhã eu vou te amar mais do que hoje. Extraordinário. Acima do comum. Vida em abundância significa também acima do comum. A nossa vida não é uma vida comum, mas é uma vida além do comum. E é mais, significa também mais do que o suficiente. E significa também repousante. Vida em abundância é repousante. As bombas estão no ministério, não faltam bombas, ataques à direita, à esquerda. A igreja santa e maravilhosa de Jesus é invencível, mas ela recebe ataques de todos os lados. A mídia, o sistema, a ONU, a Unicef, sistemas políticos, ideologias contrárias, ideologia de gênero, ataques de todos os lados. O que vamos fazer? Repousante. Vamos vencer os nossos inimigos no repouso de Cristo, no repouso de Deus, no estresse, estado de estresse. Amados irmãos, aqui está alguém que já fez coleções de estafas, de depressões, graças a Deus, há muito tempo atrás. Aleluia. Venci pela graça de Jesus. Venci pela graça de Jesus. Aqui está alguém que não tirava férias no ministério. Ai, os problemas e os bodes e os lobisomens, vampiros e que façam e os rebeldes. O motor pifou, estafa, esgotamento. Senhor, eu preciso da graça repousante. Eu quero uma vida de repouso na graça. Vida em abundância significa viva, entre, saboreie o repouso de Deus.
de Jesus, viajo, janeiro e fevereiro, fico lá no centro de treinamento em Itaparica 2 meses. E a igreja, pastor, cada semana vai uma turma lá para o retiro espiritual. Cada semana. Cada semana. Não compramos nada. E Jesus multiplica tudo, porque Jesus é graça transbordante. 2 meses. A gente faz circulado, caminha nas praias. A obra de Deus tem que ser feita no repouso da graça. A vida abundante é repouso da graça. Aí então reinaremos em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. A consequência de termos recebido a abundância da graça e o dom da justiça é que reinaremos em vida, aqui e agora, no presente e no futuro e eternamente. Aleluia! É anormal não reinar em vida. É anormal não ter paz, tranquilidade. Tem surgido uma moda por aí de suicídios de líderes. Graças a Deus que Vitor nunca vai se suicidar. E nem ninguém aqui, nem nós. E que Deus livre o seu povo dessa moda maldita. Morra o diabo. E pereçam os inimigos de Deus. A nossa vida é vida perene, é vida abundante. Mas se nós não vivermos debaixo da graça, viveremos debaixo da lei. Só há 2 condições: ou debaixo da graça para termos a vida abundante, ou debaixo da lei. E debaixo da lei vocês sabem o que acontece, né? Deus nos livre e guarde do jugo opressivo do legalismo. Graça plena nos domine. Essa é uma das saudações que eu digo lá na igreja. Graça plena nos domine. Eu preciso do domínio da graça, meus irmãos. Um dia eu pensei, meu Deus, será que eu vou morrer? Se eu morrer, minha esposa vai casar com uma morena bonita, experiente, sábia, madura. Isso não posso morrer. Muitos anos atrás, quando eu estava tendo minhas, estafas. Ninguém vence problemas pessoais ou ministeriais, a não ser no poder da graça do Rei Jesus. Porque pela graça tudo é possível, tudo é possível. Aleluia. Eu escolho, temos que escolher isso. Eu quero a vida abundante, Senhor. Graça abundante, vida abundante, para reinar em vida. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Só quando se tem uma revelação da graça é que se começa a desfrutar a vida em abundância. É uma das coisas que eu peço a Deus todos os dias. Deus me livre de pensar que o meu nível de revelação da graça já é top, já é aleluia. Senhor, mais e mais. Então, quando temos uma revelação da graça, amados irmãos, vamos começar a desfrutar a vida em abundância. Você conheceu o nosso líder, que foi meu pastor, mentor, discipulador e pai espiritual, Lacerda Costa, professor até sobre a sua vida. Você conheceu? Homem cheio de graça, reinava em vida. E ele dizia para mim, meu pai espiritual, já está no reino da glória, partiu em 2009. Ele dizia para mim: nunca fique ansioso, nunca censure as pessoas raivosamente. Alegria e gozo do Espírito Santo. É um homem que dormia e acordava alegre. E quero dizer uma coisa para vocês: toda pessoa cheia de graça será consequentemente cheia de alegria. Óleo de alegria ao invés de angústia, e beleza ao invés de cinzas. A graça nos promete isso, amor. Nos promete isso. E estamos aprendendo e conhecendo. E quanto mais conheço a graça viva que é Jesus, eu digo: Senhor, as tuas dimensões são colossais. O Lacerda que você conheceu, que saudade do meu líder. Eu tenho hoje outra cobertura, também um homem santo, humilde. Mas o Lacerda marcou a minha vida, porque ele foi um exemplo de graça viva. Esse homem que ficou na roça até os 11 anos de idade. Primeira vez que ele viu uma menina na vida foi aos 11 anos de idade, que ele saiu da roça, chegou na cidade, ele viu meninas, e ele ficou parado,
Ele disse: eu achei a coisa mais linda. E ele foi perguntar para a professora por que ela tem esses cabelos, usa essa roupa diferente. Ele nunca tinha visto uma menina criada na roça, uma família pobre, se converteu ainda jovem, era um homem pobre, analfabeto. Quando a graça entrou na vida dele, tudo mudou. Veio sabedoria gloriosa, ficou rico, ficou milionário, teve fazenda, teve farmácia, aprendeu a ler por conta própria. Um dia graça viva apareceu para ele. Ele não conhecia Jesus, criado na roça, família pobre. A graça vence todas as barreiras sociais, educacionais. Nada vos será impossível. Quando a graça flui, nada vos será impossível. Meu pai espiritual um dia sonhou que carregava um carneirinho todo movido. Ele no sonho dizia: mas que carneirinho lindo é esse? Que cordeiro lindo ao vivo, que coisa linda. Era um carneirinho muito terno. E o carneirinho falava no sonho para ele e dizia: eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele disse: o que é isso? O carneiro falou. Ele não entendeu nada. Mas o que é isso? O que frase é essa? Ele nunca tinha lido o Evangelho. Ele não sabia ler. Nunca leu o Evangelho. Nunca ouviu essa frase. Um dia convidaram ele para a igreja. Aí o pregador falou que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele se lembrou: o sonho que eu tive do carneirinho foi um sonho enigmático, que a graça se revela. Sonhos, visões, relações, profecias, as manifestações da graça são múltiplas. Aí ele disse: eu quero esse cordeiro que tira o pecado do mundo. A vida do meu pai, que convivi desde adolescente, foi meu líder. Eu o honrava, amava. Ele ficou viúvo, fez o segundo casamento dele. Recebi na nossa equipe como pastor honra dele, embora ele não pudesse mais exercer o pastorado, estava idoso. Se você vai ser na nossa equipe, porque a graça nos ensina a honrar os líderes que saíram daqui. Porque quando você honra a aprendizagem se multiplica na glória. E esse jovem faminto em conhecer. Conhecimento da graça chega quando você diz: eu quero a graça de te conhecer cada dia mais. Cada dia mais. Cada dia mais. E o que é a graça? É uma habilidade divina para ter o que nunca poderias ter por ti mesmo. O que você nunca poderia ter por ti mesmo. Falei para você que é musicista, é professora de canto. Um dia um homem não sabia nem o que era uma clave de sol, não conhecia nada de partitura, não sabia ler partitura. A bendita graça se revelou para ele e deu para ele a graça da aprendizagem sobrenatural na área de música. O homem virou maestro da noite para o dia. Aprendeu a ler partitura sem nunca ter estudado teoria musical. Assim, ato instantâneo pela graça. Vocês acreditam nisso? Ana Mendes Ferrell fala 5 idiomas. Não estudou previamente. Olha, puxa, minha filha é tradutora de inglês. Quase 10 anos que ela já investiu para hoje dominar bem o inglês. A Ana Mendes fala vários idiomas. Recebeu assim, ato instantâneo pela graça de Jesus. Eu sei que vocês acreditam nisso, porque eu sei que o ministério eu creio, o ministério do sobrenatural. E finalmente, caris. A palavra graça no grego, que significa caris, literalmente significa aquilo que se outorga gratuitamente. Um presente merecido, o qual ocasiona. A graça ocasiona prazer, delícia, e dá beleza à personalidade em seus atos e palavras e em todo o seu ser. Faz com que o povo veja Deus em ti. É irresistível o povo. Graça é Jesus. Jesus é a graça viva transmitida através de nós. E a Bíblia diz que nós temos que transmitir graça para aqueles que nos ouvem no nosso falar e no nosso viver. Que a graça plena nos governe e que ela se manifeste cada vez mais, cada vez mais. E condições para receber graça é pela fé na obra consumada
A graça já foi transmitida, já foi dada, está consumado. Mas o segundo princípio é que Deus dá maior graça aos que se humilham. Quanto mais nos humilharmos, mais a graça vai crescer em nossas vidas. A área que qualquer irmão estiver enfrentando uma batalha, se for na área financeira, se humilhe nessa área. Senhor, qualquer pecado que eu tenha cometido na área financeira, me perdoe. E a tua graça recheia. Se for alguma falha na área de saúde, para receber graça, para termos saúde divina, vocês acreditam em saúde divina? A gente se humilha, Deus, pequei, cometi o pecado da gula, comi demais, eu me humilho na área da minha saúde, eu peço cura para essa enfermidade, mas quando eu peço cura para uma enfermidade, eu digo, Senhor, onde eu pequei? Será que isso foi qual a causa? E às vezes é uma intemperança. Me perdoe, Senhor, porque gula também é pecado. E gula às vezes não é comer demais. Gula às vezes é comer o que faz mal. Nem sempre é comer demais. Pastor Vitor, igreja, ouvir crer, ministério, ouvir crer. Veremos a terra invadida pela glória da graça. Veremos governos ímpios sendo humilhados pelo poder da graça. Veremos o Brasil deixar de ser a república dos corruptos. Veremos a graça invadindo. Deus falou agora no Canadá, através de uma profecia, que está fazendo no Brasil um mover de justiça. Independente de partidos, está pegando todos os lados e todos os partidos, independente de B, esquerda, direita, centro. Que Deus faça o seu mover de justiça. Isso é obra da graça. Graça bendita que traz vida em abundância, vida deliciosa. Essa vida que é triste e sem delícias, é vida de religiosos. O pessoal que está aí atrás de, não sei se eu posso falar isso, daquela que não manja nada, uma certa sereia que anda aí no Rio Vermelho e andava atrás de ídolos religiosos. Quem não é regido pela graça só anda mascando chiclete de Giló, amargura. Conheço gente mais chata do que os alienados da graça. Quem não tem graça é dedo duro sei lá. Quem não tem graça, posso ler uma frase aqui, diz que uma vida sem graça é 1 a 10. Meu Deus, doce é a graça de Jesus. Graça que se revela, que se manifesta, que não olha as mídias sociais. Ele se revelou e está se revelando. Vida real. Quando o diabo disse assim, você é um latino-americano pobre e sem lenço, sem documentos. Ei, cala-te! Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu conheço minha posição em Cristo. Eu sou rei e sacerdote. A vida abundante que eu tenho é vida de realeza. Ei, irmãos, eu estou aqui na congregação de reis e rainhas. Nós não somos o que o diabo tem dito que somos. Eles são derrotados. Nós somos mais do que vencedores. O sistema religioso também diz que não é assim, não é assim. Os teólogos fariseus, a teologia da morte, a teologia da letra cega. Pelo amor de Deus, irmãos, eu prefiro as delícias da graça. Doce graça de Jesus dulcifica a nossa existência. É isso que o mundo precisa. Religião, pelo amor de Deus, socorro. Eu fui professor de heresiologia no seminário. Eu disse, chega, falar desse assunto já está me dando náuseas. Cansei de pesquisar heresias. Chega. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Por conhecimento
de combate à heresiologia, nunca ganhei o herege. Mas pela graça de Jesus, hereges já chegaram aí na igreja. E pensamos que vamos ganhar os hereges na força da persuasão, da lógica de Aristóteles, na força da argumentação, é na força da graça. Porque a graça é irresistível. É uma vida abundante, é uma vida que tem um imã. Todo mundo quer estar perto de alguém que tem vida abundante. Você está alegre? Você está feliz? Ai, a crise, não sei o que, eu estou em Cristo, não em Cristo. Ai, a doença, socorro, e vacina, não sei o que, pelas chagas do Cordeiro. Eu tive uma posse lá, uma das igrejas que pastorei, o Baitava. Eu estava tendo uma crise de apendicite, curvado de dores, ano de 1988 para 89. Deus, está chegando o dia da posse essa semana, uma crise de apendicite, como? Interior sem recursos, e o que é isso? A dor é insuportável. Mas Jesus é a graça que cura. Jesus, por misericórdia, a tua cura se manifesta, e se manifestou de tal forma, eu disse, para comemorar, antes de viajar lá me fez, quando eu fiz uma deliciosa muqueca de camarão. Ai de quem tiver com apendicite comigo, muqueca de camarão, um caixão nela. Vela não, porque sou evangélico, não sabe. Silane, eu vou comemorar minha cura. Você vai comer o camarão? Bota, não vou comer tudo que eu deixarei para você. Comi camarão, viajei e até hoje estou sarado. A graça quer dominar o nosso espírito, alma, corpo, finanças, humor, ministérios, relacionamentos, obreiros, política, economia e nações da terra. Deus abençoe vocês. O presente de Deus está aqui nessa noite com vocês. Tem lugares que você chega para pregar, o ambiente já está cheio de graça. A graça flui. Eu disse, esses dias todos sem café, sem almoço beijando, será que eu vou cair, vou tremer, a voz vai sumir? A graça nos ajudou a testemunhar dessa noite. Avante e para o alto. Avante e para o alto, meu irmão. Nos veremos aqui na ilha, que é o meu campo de conquista. Queremos dominar aquela ilha para Jesus no poder da graça. E já uma grande